Muito bem, vamos começar nossa aula número 5 do curso de Eletromag Avançado da pós-graduação em Elétrica da UFPE. Nesta aula nós vamos fazer alguns exemplos de cálculo da função potencial, empregando funções delta de Dirac. Por que a função potencial? Bom, porque da função potencial a gente calcula o campo elétrico, né? Então, a grandeza final de importância. No campo elétrico, você calcula a força sobre uma carga que esteja numa região de influência, numa região de campo. Vamos determinar, a partir de princípios básicos, a energia armazenada no sistema de cargas, ou seja, a energia potencial elétrica, né? Por enquanto, está no vácuo, né? Mesmo materiais a gente vai falar depois. E aí a gente, então, culmina com as equações de Maxwell, que nós já mostramos como é que elas são em forma integral, mas vamos mostrar novamente, revisitar em forma integral e em forma diferencial, que tem mais utilidade na determinação das quantidades finais, que são os campos, e, finalmente, condições de contorno, porque equações de Maxwell são equações diferenciais, e, como tal, quando você tem meios distintos, né? A gente tem que ver como é que as soluções dessas equações diferenciais, que são os campos, ou potencial, se conectam nessa interface entre meios diferentes. Então vamos, sem muita perda de tempo, começar aqui com... Cadê meu mouse? Subiu. Com alguns exemplos. Vamos considerar o exemplo mais simples possível, né? Suponha que você tenha... deixa eu apagar isso aqui. Resquício da anterior. Deixa eu ver se tem mais. Bom, suponha que você tenha aí uma carga putiforme, né? O primeiro exemplo aqui. Então, lembrando, né? Só lembrando. Determinando para dado sistema de cargas a função potencial, né? Você obtém um campo elétrico como? O campo elétrico é menos o gradiente da função potencial. Então, calcular a função potencial por integração, que é um método que a gente está usando agora por enquanto, depois a gente vai fazer determinação de potencial usando equações diferenciais, a gente vai fazer isso, problemas de valores de fronteira, né? Mas, por enquanto, vamos usar expressões integrais e vai mostrar soluções de algumas situações interessantes, certo? Então, esse é o objetivo. Determinação potencial, e daí o campo elétrico é obtido como gradiente com sinal trocado do potencial. Por exemplo, e a gente também vai, junto com essa determinação, vamos usar as funções delta para a representação de algumas distribuições de carga que não são volumétricas no todo, né? Elas são ou pontos de carga, ou linha de carga, ou superfície de carga. Então, cada uma dessas distribuições que não são volumétricas, a gente vai usar funções delta para representá-las como sendo distribuições volumétricas, né? Então, o primeiro caso, vou fazer esse pequeno exemplo aqui, potencial da carga pontiforme. Ou seja, uma carga pontiforme que, localizada num ponto, digamos, de coordenada x0, ponto fixo, né? Localização de Q é x0, e nós queremos saber a função potencial no ponto x. Ora, então, x é o ponto de observação. A minha variável que determina o elemento de volume, se vocês estão lembrados, né? É a variável x'. A variável x' me dá um elemento de volume no espaço, né? Observe que nesse elemento de volume específico que eu estou mostrando aqui, né, a quantidade de carga é zero. Mas vamos olhar nossa distribuição como estando no volume, né? Então, qual é a representação da função
que representa a densidade de carga, né? Seria a densidade de carga num ponto X é igual a Q delta de x menos x0. Num ponto x', a densidade seria Q delta, x' é esse ponto aqui, né? X' menos x0. Né? Ora, o potencial no ponto X é a integral de volume, como a gente mostrou na aula anterior, da densidade de carga no ponto do elemento de volume, que é x', 4πε0, x, que é o ponto fixo, menos x'. Né? Vamos jogar a função de densidade variável aqui dentro. Você fica com potencial Q, né? Delta de x' menos x0 sobre 4π módulo de x menos x'. Então, é aquela propriedade da função delta. A integral da função delta, né, no volume, f de uma função qualquer da variável x', delta de x' menos x0, né, vou fazer assim, vai dar o quê? F de x0, se x' é interior ao volume de integração, e vai dar zero se x' for exterior. Né? Ora, eu estou integrando em todo o espaço. Obviamente, x0 é interior, né? A minha função f de x' é essa aqui, é Q sobre 4π módulo de x menos x'. Essa é a função f de x' que a gente está falando aqui. Então, f de x0 é isso aqui, calculado em x e x' igual a x0. Né? Isso aqui desaparece, que vai dar 1 integral. Ou seja, resultado, potencial no ponto x é igual ao quê? Q sobre 4πε0 x menos x0. O potencial varia com o inverso da distância, né? Então isso é uma coisa que tem que estar bem gravada. Uma carga pontiforme ou uma distribuição localizada, o potencial dessa distribuição varia com ou sobre a distância. Se eu fizer x0 igual a zero, né? Então a expressão daria φ, e se eu fizer x igual a r a r, né, em esféricas, você teria Q sobre 4πε0r, né? As equipotenciais são esferas de raio, né? Esferas de raio são esferas, né? À medida que o raio aumenta, o potencial diminui. Então, o potencial cai com o inverso da distância. Equipotenciais são superfícies esféricas. Né? Que mais? Qualquer que seja a distribuição, né? Se eu fosse calcular, só para dar uma ideia, né? Tem que estar com isso bem claro na nossa mente. Né? Essa distribuição ocupa aqui uma região, tá certo? Uma esfera imaginária aqui. Vamos botar uma esfera imaginária em torno dessa região aqui. Numa distância muito grande, o potencial vai ser da ordem de o que? Da carga dessa distribuição de forma arbitrária sobre 4πε0r. Ou seja, o termo de mais baixa ordem
é esse termo aqui. Pega a carga da distribuição e versa a distância, para distâncias muito grandes. Tá? O que mais que a gente pode falar aqui desse problema? Né? Determinei o potencial. Vamos voltar para a nossa solução original. Vou botar ela para cá. Que é um campo elétrico Ora, o campo elétrico é igual a menos gradiente do potencial. Ora, aqui está o potencial. Isso aqui vai dar menos Q sobre 4πε0 gradiente da função inversa, né? A variável de derivação aqui é o x. Nós sabemos, já falamos antes. Isso aqui vai dar menos x menos x0 sobre módulo ao cubo. Então, o campo elétrico vai dar, esse menos aqui cancela com esse, vai dar Q sobre 4πε0 x menos x0 sobre módulo ao cubo. Seja, o campo varia com o inverso do quadrado da distância e é na direção do vetor diferença, né? Se eu fizer x0 igual a zero, por exemplo, né? X igual a R a R, a gente obtém a expressão para uma carga putiforme, que na origem, né? Que sobre 4πε0 R2 a R, né? Então, o campo elétrico varia com o inverso do quadrado da distância, né? Carga putiforme, componente radial de E, é infinito na carga, né? E varia com o inverso do quadrado da distância, à medida que a distância aumenta, né? O potencial também é infinito em cima da carga, varia com o inverso da distância, ele vai variar com uma função, isso aqui é 1 sobre R2, o potencial vai variar 1 sobre R, né? Ok? Então, tudo que a gente precisa obter a partir da função potencial, a gente obtém, certo? Então, esse é o resultado que obtém nesse exemplo, certo? Né? Potencial, campo elétrico. Ok? Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Vamos fazer agora esse exemplo do anel de carga e ilustrar como empregar funções delta para representar essa densidade de carga do anel, né? Um anel de carga aí é uma distribuição basicamente unidimensional, né? Em que a carga se distribui ao longo desse fio, digamos assim, circular. Deixa eu desenhar aqui mais ou menos, passar um eixo Z. Quero saber o efeito elétrico desse fio circular no eixo Z, no eixo do anel. Então, deixa eu fazer o anel aqui separado. Não, é mais ou menos assim. Algo assim. Muito bem. Vamos pegar esse anel, vou colocar aqui. A origem aqui está no centro, mais ou menos. Então, eixo Z, né? Vou colocar aqui eixo X e Y. O raio do anel é A. Aqui está um ponto, né? Sobre o anel, tá certo? Esse ponto seria um vetor A a R', digamos. E aqui está um ponto sobre o eixo Z, coordenada 00Z. Se eu quero representar isso como uma densidade volumétrica de cargas, né?
O elemento de volume cilíndrico, no caso, né, seria o quê? Né? R', dr', dφ', dz'. Se o anel tem uma densidade linear de carga lambda, e se o perímetro e o comprimento do anel é de 2πa, quer dizer que a carga do anel, se ela estiver distribuída uniformemente, seria lambda sobre 2π vezes a, né? Certo? Desculpe, ao contrário. Né? A densidade do anel seria a carga do anel sobre 2πa. Né? Então, lambda vezes 2πa é a carga. Né? Então, quando eu integrar minha função de densidade no volume, tem que dar lambda vezes 2πa. O volume de integração envolve o domínio menos infinito menor que a variável z' menor que infinito, 0 de 0 a infinito, e φ de 0 a 2π. Né? Aqui está o elemento de volume. Então, R', dr', dφ', dz'. O resultado da integração tem que dar lambda vezes 2πa. Ora, então quando eu faço integral de ρ dv', a integral em φ dá 2π, eu tenho que ter um fator só uma corrigindo aqui, peraí. Quando eu fizer a integral de ρ dv', né, as singularidades, a ponto de alta densidade ocorre onde? Em R' igual a e em Z' igual a 0. Então eu tenho que ter uma função delta de R' menos A e tem que ter uma função delta de Z', né, na minha densidade de carga. Ora, a integral em φ dá 2π, que vai cancelar com esse 2π, quer dizer que a minha densidade tem que ser escrita da forma lambda delta de R' menos A delta de Z'. Com isso aqui, a integral de ρ dv vai dar integral de 0 a 2π dá 2π lambda, né? Daí você tem, deixa eu fazer direitinho aqui, dφ' de 0 a 2π. 0 a infinito, R', dr', menos infinito, A mais infinito, dz', daí nós colocamos a nossa função de densidade, né? Lambda, delta de R' menos A, delta de Z'. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar exatamente o quê? Integral da função delta de Z' dá 1, delta de R' menos A vezes R' dá A, integral de dφ' dá 2π. Então vai dar 2πa vezes lambda. Então essa é a densidade que vai ser usada para representar o meu anel de cargas. Certo? Muito bem. Potencial. Potencial no eixo Z, né? Integral ρ de x', que é essa função de densidade, integral em todo espaço, 4πε0, módulo de x menos x'. Né? Ora, x é igual a z a z. Né? Eu vou escrever agora rigorosamente. X' vale R' a R' mais Z' a Z. Esse é o vetor x' em cilíndricas. Certo? Então, observe que x', como eu falei para vocês, né? X' é um vetor no espaço 3D, né? Elemento de volume, certo? Então, em cilíndrica tem uma projeção que é R' e uma altura Z', certo?
A gente está fazendo sistematicamente para mostrar como é que usa a função delta, certo? Então, nós temos aí, isso aqui vai dar d', né? Integral de 0 a infinito de r', dr'. Vamos botar a função densidade que foi definida aqui, né? Lambda. Deixa eu botar aqui mais um termo, integral de menos infinito a mais infinito. PZ', daí aparece lambda delta de r' menos a. Eu vou tirar esse delta, botar na integral em r, né? Vou botar aqui, certo? Delta de r' menos a. Daí tem integral de menos infinito a mais infinito, dz'. E falta o resto, que é o lambda, né? Eu vou botar aqui fora, tá certo? Lambda sobre 4π0, que é a constante que aparece, né? Então ficou sobre dz' sobre x menos x'. Delta de z'. Bom, então a primeira integral que a gente vai fazer é essa aqui. Quando eu faço essa integral, a função x' fica calculada em z' igual a 0. Né? Então isso aqui vai dar 1 sobre x menos r' a r'. Certo? Muito bem. Então, potencial no eixo z, ou no ponto x, tá certo? Em princípio, né? Vai ser o quê, né? Lambda sobre 4π0. Eu não vou fazer integral em φ ainda não, tá? Porque tem uma variável aqui dentro, ó, que é essa aqui. Integral de 0 a 2π, né? Integral de 0 a infinito. R' dr'. Função delta, R' menos a, sobre módulo de x menos r' a r'. Próxima integral que eu vou fazer é essa aqui. Né? Olha, essa integral vai dar o valor em r' igual a a. Né? E esse r' que tem que dar também. Então isso aqui vai dar φ de x. Esse a já vou botar para cá. Observe que eu não estou fazendo integral em φ ainda, tá? 2π. E aqui deu 1 sobre x menos a, né? A r'. Eu não estou fazendo ainda, porque, observe primeiro, se x não estiver no eixo z, essa integral aqui é complicada, certo? A r' é variável, tem que calcular essa diferença módulo, né? Fica complicado, certo? Se x estiver no eixo z, aí fica mais fácil, né? Módulo de x menos a r'. Observe que eu não posso calcular essa integral, tá? Por isso que eu estou enfatizando isso. O x não estando no eixo z, não dá para calcular assim direto. Você tem que calcular o módulo, fazer produto escalar, calcular o módulo. E integrar em filinha. Aí você tem que integrar. Mas se o x estiver no eixo z, isso aqui vai dar módulo de z a z menos a r'. Isso aqui, esses vetores são ortogonais, soma dos quadrados, raiz quadrada, né? A2 mais Z2 elevado a 1 meio. Observe que agora não depende, esse módulo não depende de filinha. Antes dependeria, certo? Eu teria que botar x em coordenadas cilíndricas e calcular um produto escalar que dá uma função de filinha. Né? A gente vai fazer isso depois. Ou seja, resultado, potencial lambda a
sobre 4πε0 A2 mais E2 elevado ao meio, integral de 0 a 2π de φ', né? Certo? E aí você fica com o resultado que o potencial vai dar. Isso aqui dá 2π, cancela com esse 4π aqui, vai dar 1 meio, né? Φ igual a lambda A sobre 2. A2 mais E2 elevado ao meio, né? O que nós temos aí nesse caso, né? Seu resultado. Eu posso obter o campo no eixo Z, né? Nesse caso, nós sabemos pela simetria que o campo, né, ele só vai ter uma componente. Você tem várias cargas, se você somar vetorialmente os campos dessas cargas, que são todos radiais, vai dar uma resultante no eixo Z. Ou seja, no eixo Z é igual a EZ a Z. Né? Ou seja, e no eixo Z, o EZ é menos AZ, né? Escalar é a componente Z do gradiente, né? Vou botar assim, menos gradiente de φ, componente Z. Ou seja, menos, botar derivada total, porque só depende de φ de Z. Ou seja, quando eu sei que o campo está no eixo Z, então eu calculo o gradiente de φ componente Z, eu tenho componente Z do campo. Então vocês calculam em casa isso aí, tá certo? Derivada disso aqui em relação a Z dá o campo elétrico, né? Vamos olhar direitinho essa função potencial aqui, tá certo? Passar para cá. Então, potencial no centro do anel dá quanto? Você vai fazer Z igual a 0. Vai dar lambda. Está faltando um ε0 nessa expressão, né, pessoal? Esqueci aqui totalmente. 2 ε0. Né? Então, voltemos para cá. Está tudo errado. Esse ε0 aqui a gente esqueceu. Tem um 2 ε0 aqui. Então, φ de 0 vale lambda A. Aqui dá A também, então cancela. Lambda sobre 2 ε0, né? Certo? Se Z for muito... Isso aqui é Z igual a 0, né? Z muito maior que A, muito longe do eixo Z, o potencial, ele faz o quê, né? Ele é da forma φ da ordem, né? De lambda A sobre 2 ε0, raiz quadrada disso aqui, que dá Z2 elevado ao meio da módulo de Z. Né? Muito longe o potencial vai variar desse jeito, né? 1 sobre Z, certo? Ele cai, né, de um valor máximo e ele vai variar praticamente linearmente, né? Inversamente proporcional com Z. Se você calcular exatamente no centro, o potencial tem derivada que é 0, tá certo? Tem um máximo, né? Então o potencial deve ter um comportamento mais ou menos assim, né? Deixa eu tentar desenhar aqui. Positivo sempre, se lambda for positivo, tá certo?
E aí ele varia desse jeito, mais ou menos, né? Certo? Potencial, né? Máximo em Z igual a zero e cai com o sub Z para Z muito grande, certo? Sempre positivo. Para Z positivo ou negativo, dá o mesmo resultado. Ok? Muito bem. Outro exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui. Mais um exemplo de fazer. Usando funções delta. E agora a gente vai começar a ver, né, certos comportamentos assintóticos, né? Potencial do campo elétrico. Linha de carga finita. Vamos considerar essa situação em que você tem uma linha de carga, está vermelho aqui, finita, daqui para cá. Né? Uma linha de carga de comprimento finito, em que a densidade linear é lambda, mais uma vez. Né? Digamos que esse aqui seja o eixo Z. Aqui está a origem do sistema, coordenadas. Nós temos aqui um plano, certo? Que corta aqui a linha de carga no meio. Né? Tem um plano Z igual a zero aqui. Eu não vou desenhar, eu vou deixar assim mesmo, acho que é melhor. Vou botar um eixo X, fica mais fácil. Eixo Y. Aqui o eixo Z, né? Só que essa linha de carga tem tamanho finito, certo? Ela tem um comprimento total L, né? Isso aqui mede L sobre 2 também. Mais uma vez, a linha de carga tem uma densidade de carga lambda. Então, a carga total dessa linha de carga é lambda vezes o comprimento dela, que é L. Então, a densidade linear é Q sobre L. Então, mais uma vez, a gente quer saber qual é o campo. Eu vou especificamente querer calcular, certo? Potencial num ponto de coordenadas, no ponto X, né? Então aqui está o nosso ponto X. Vamos calcular especificamente no plano Z igual a zero, certo? Então, meu X está no plano Z igual a zero, quer dizer, está no vetor R a R, certo? Especificamente no plano. Eu posso calcular também fora do plano se eu quiser, mas para ilustrar o regime assintótico que eu quero mostrar, no caso de uma linha muito longa, uma linha de carga muito longa, eu vou calcular exatamente no plano que corta essa linha no meio, certo? Mais uma vez, né, x' é um vetor no espaço tridimensional. E como é que a gente representa essa densidade de carga, né? Integral de ρ dV' em cilíndricas vai dar lambda. Vamos integrar só numa região que pegue eu posso integrar em todo o domínio, né? Então, se eu integrar em toda a linha de carga, isso aqui vai dar lambda vezes L, né? Ou seja, integral
menos infinito a mais infinito de 2L, desculpe, de menos L a L, menos L sobre 2, L sobre 2 de dz', integral de 0 a 2π de φ', e eu vou ter que ter uma função que depende de R' aqui, tá certo? Integral de 0 a infinito, R' dr', e uma função de R' que eu não sei qual é, para poder bater que o resultado vai dar lambda L, né? Ora, isso aqui vai dar L, isso aqui vai dar 2π. Então, como é que a gente calcula a função? Integral de 0 a infinito, R' dr', f de R', passando pela origem, né? Se eu pegar o eixo Z, vai dar lambda L sobre 2π, né? Lambda, o L cancelou, lambda sobre 2π. Esse L aqui cancelou com esse L. É isso? Então, para isso aqui dar um integral que dá um valor, isso aqui tem... Isso aqui é, desculpa, pessoal, isso aqui é a função, não é delta ainda não. Isso aqui é a função f de R'. Então, essa integral aqui tem que dar esse resultado, né? Então, a minha função f de R' tem que ser o quê? Lambda sobre 2π R' delta de R'. Quando eu faço isso, o R' aqui cancela e a função delta, quando integrada, vai dar 1. Então, minha densidade de carga pode ser escrita como... Então, vamos... Como é que ficou? Ficou lambda sobre 2π R' delta de R'. Ou seja, está com a dimensão correta, né? 1 sobre metro, metro, 1 sobre metro, que dá 1 sobre metro ao cubo. Muito bem, vamos calcular agora, usando essa função densidade, a função potencial. Vou botar o 4π0 fora. Integral na distribuição, né? Então, observe que um elemento na distribuição, observe que o meu x' está aqui, certo? X' vale R' a R' mais Z' a Z. Estamos fazendo integral de volume usando função delta, né? Então, você tem aqui dv', eu vou fazer assim por enquanto, né? A função densidade vale lambda sobre 2πr' delta de R', isso é o ρ de x', né? Foi isso? Exatamente isso. Sobre x menos x', não é isso? X por enquanto é geral. Bom, se eu fizer agora, isso aqui vai dar lambda sai, esse 2π... Não, está certo. Lambda sai sobre 4π0, integral de 0 a 2π de φ', né? Integral em x', em z', né? De menos L sobre 2. L sobre 2 de z', integral de 0 a infinito de R' dr', função delta, sobre 2π R', x menos x'. Né? Então, lembrando, né? Esse R' aqui vai cancelar com esse. Ainda não vou fazer integral em φ', deixar isso aqui parado, tá certo? Bom, esta integral aqui vai dar o quê, né? Vai dar, vou botar em vermelho mesmo, vai ficar 1
sobre 2π x menos só lembrando, né? O x' é R' a R' mais Z' a Z, né? Como a R' tem que ser zero, tá certo? Então isso aqui vai dar x menos Z' a Z. Porque a R' deu zero na integração. F de zero, né? Que é a integração delta. Então você fica com lambda sobre 4π0. Observe que agora a integração não depende da variável φ. Então, essa integral já dá 2π direto, certo? 2π, integral de menos L sobre 2, L sobre 2, dz', 1 sobre 2π, x menos Z' a Z. Certo? Daí esse 2π aqui cancela, né? Você fica φ igual lambda sobre 4π0 dz' sobre x menos Z' a Z. Né? Bom, e aí a gente pode calcular qualquer que seja x, ou especificamente no plano z igual a zero. Nesse caso, x vale R a R. Desculpa, não é R, né? R a R. Ou seja, no plano g igual a zero, o x, e o meu ponto de observação está aqui no plano, é o vetor R a R, né? Então, agora esses vetores são ortogonais. Esse módulo aqui se transforma em x menos Z' a Z. O R a R é ortogonal a Z' a Z, vai dar R2 mais Z' ao quadrado elevado a 1/2. Né? Então você fica com potencial. Posso apagar isso aqui? Vou botar para cá, ó. Isso aqui virou, acabei de calcular, não foi? R2, vou botar assim, Z' primeiro, Z' ao quadrado mais R2 elevado a 1/2, né? E aqui a gente faz uma conhecida substituição de variáveis, né? Pega a variável de Z', faz ela igual a R tangente de um ângulo, certo? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Vamos botar aqui. Fazendo no plano mesmo, certo? Vamos botar aqui o eixo Y, né? Então, Z' aqui é um ponto aqui no eixo Z, e aqui está o R. Então, Z' sobre R, só que tem um triângulozinho aqui, né? É a tangente desse ângulo aqui, ó, chama de alfa, certo? Né? A tangente de alfa é Z' sobre R, né? Z' positivo dá um alfa positivo, Z' negativo dá um alfa negativo. Então, com essa mudança de variáveis, dz' fica como a derivada da tangente secante ao quadrado, da R secante ao quadrado de alfa, e os limites mudam, né? Para Z' igual a menos L sobre 2, tangente de alfa mais, tá certo? E tangente de alfa mais vale o ângulo, esse ângulo no limite aqui
Ou seja, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Para L sobre 2, né? Alfa mais é esse ângulo aqui. E esse ângulo alfa menos é menos alfa mais, né? L sobre 2 sobre R, né? É a tangente do ângulo. Então você vai ter tangente de alfa mais igual a, para L positivo, vai dar L sobre 2R. Tangente de alfa menos igual a menos L sobre 2R, né? Alfa menos igual a menos alfa mais. Então, quando eu faço essa mudança de variáveis, aqui está o dz', e você fica com z' ao quadrado mais R2 igual a R2, 1 mais tangente ao quadrado de alfa, que dá R2 secante ao quadrado de alfa. Então, nessa mudança de variável, seu potencial vai ficar como sendo integral de menos alfa mais até alfa mais. Faltou o fator aqui. Lambda sobre 4πε0, né? Esse aqui é integral dz', tá aqui, R secante ao quadrado de alfa, e aqui fica raiz quadrada de R2 secante ao quadrado de alfa elevado ao meio. Observe que a secante de alfa, mais ou menos alfa, é sempre positivo, então a raiz quadrada da secante ao quadrado da secante, a raiz de R2 da R, isso aqui vai dar lambda sobre 4πε0, integral da secante de alfa de menos alfa mais de alfa mais, né? Essa integral é uma integral tabelada, né? Integral da secante de alfa. Você multiplica e divide por secante de alfa mais tangente, é um artifício que a gente usa, certo? Isso aqui vai dar secante ao quadrado, isso aqui vai dar secante tangente, derivada disso dá derivada tangente da secante ao quadrado, derivada secante da secante tangente. Ou seja, função derivada da função. Isso aqui dá logaritmo da secante de alfa mais a tangente de alfa. Tá? Então, potencial igual a lambda sobre 4πε0 logaritmo da secante de alfa mais tangente de alfa mais sobre a secante de alfa menos, né? Que é logaritmo de A menos logaritmo de B, dá log de A sobre B. Secante de alfa menos mais tangente de alfa menos. Mas quem é alfa menos, né? Alfa menos é menos alfa mais. O potencial vai dar lambda logaritmo secante de alfa menos é igual a secante de alfa mais, tangente de alfa menos é menos tangente de alfa mais. Certo? Muito bem. Mas só que o resultado tem que ser expresso em termos da nossa... Deixa eu botar aqui esse resultado.
Vamos só lembrar, né? Quem é tangente de alfa mais é igual a, você viu agora aqui, né? L sobre 2R, certo? Que é igual a menos tangente de alfa menos. A secante ao quadrado, né, de alfa é 1 mais tangente ao quadrado. É 1 mais L sobre 2R ao quadrado. Então nós podemos expressar todas as coisas em termos de L e de R. Né? Quando a gente faz as contas, o resultado que a gente obtém, quer dizer, deixo para vocês fazerem as continhas, certo? Vai dar lambda sobre 4π0, daí aparece log, já eu estou fazendo de uma forma mais simplificada, tá certo? Porque basta você dividir por um fator comum, você vai ter 1 mais 2R sobre L ao quadrado, mais 1, né, secante mais tangente. Secante menos tangente vai dar 1 mais 2R sobre L ao quadrado menos 1. Certo? Muito bem. Esse resultado é razoavelmente complicado, né? Forma mais complicada para um fio finito, potencial num plano que corta o fio no meio. A gente quer saber o comportamento do potencial quando o fio é longo. A gente vai ter um comportamento assintótico conhecido, e é importante saber esse comportamento, certo? Quando L for muito maior do que R, ou seja, porque você está nas proximidades do fio, o fio longo, mais ou menos o potencial no meio dá quanto, né? Bom, aqui eu posso aproximar esse termo aqui sem nenhum problema, porque é mais, certo? Esse termo aqui vai para zero, né? Não é isso? Praticamente, né? Então eu posso desprezar esse termo. Então no numerador, você fica com a raiz 1 mais 2R sobre L ao quadrado mais 1, por isso que eu botei dessa forma, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 2. Já aqui embaixo, eu não posso fazer essa aproximação grosseira, né? Desprezar o segundo termo. Daria zero aqui, certo? Então o que eu faço? Vou aproximar em primeira ordem. Então, no de baixo eu vou fazer 1 mais 2R sobre L ao quadrado é aproximadamente quem, né? 1 mais, primeiro termo da série de termos, basta calcular a derivada, vai dar 1 mais a metade disso. Né? E quando eu faço a raiz menos 1, isso aqui vai dar quanto? Cancela esse, vai dar 1 meio 2R sobre L ao quadrado. Então, no limite em que L é muito grande, o potencial fica como, né? Potencial no plano que corta o fio no meio, certo? Ou seja, varia com R, né? De que forma, né? Vai ficar logaritmo, vai ficar 2 dividido por 1 meio de 2R sobre L ao quadrado, né? E aí a gente usando as propriedades logarítmicas que vai dar um aqui vai dar 4, né? Posso apagar isso aqui com isso, vai dar 4. Esse 2 ao quadrado com esse 4 cancela. Então vai dar lambda sobre 4π0 logaritmo de L2 sobre R ao quadrado. Né?
Esse 2 aqui eu posso fazer assim, né? 2 lambda sobre 4πε0 logaritmo de L sobre R. Então o potencial aqui vai dar lambda sobre 2πε0 log de L sobre R, né? Ora, isso aqui nada mais é do que potencial varia com um logaritmo de R. Log de L, que não tem importância, menos log de R. Né? Ora, isso aqui não importa o tamanho de L, tá certo? Isso é uma constante. Vezes lambda sobre 2πε0 vai dar uma constante. Então, o potencial de um fio praticamente infinito, fio muito longo, né? Fio longo, certo? Fio de tamanho muito grande, precisa ser infinito, basta ser grande, né? Ele fica com uma simetria de translação agora, praticamente, né? Então, aqui é uma distância R. O potencial é uma constante, chamada de A, menos lambda sobre 2π/0 logaritmo de R. Então, o potencial varia com o logaritmo, né? Aqui nesse plano de simetria. Quanto mais longo o fio, qualquer plano é o plano de simetria, tá certo? Não vai fazer muita diferença. E o campo elétrico? No regime assintótico, né? Nesse caso vai ser menos AR dφ dr. Ou seja, derivado do logaritmo 1 sobre R, derivar menos com menos dá mais, vai dar lambda sobre 2πε0 R a R, né? Que é um resultado bem conhecido. A linha de carga infinita dá um campo que é radial, que varia com, que varia com 1 sobre R. Tá? Campo do fio infinito, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui para mostrar mais um outro regime assintótico, né? O plano infinito, a partir de um caso simples, que é o disco de carga. Né? Vamos fazer agora um disco, usando função delta novamente e aproveitando a oportunidade para calcular as coisas no regime assintótico, né? Disco de carga, né? Então, temos aqui, mais uma vez, agora uma região circular que tem carga distribuída na sua superfície. Vou fazer assim. Muito bem, isso aqui é um disco. Vou fazer assim, talvez. Posso achurar isso aqui. Isso aqui é uma região de carga na forma de um disco. Vou colocar aqui um eixo de vertical. Passa pelo centro, né, desse disco. O disco, mais uma vez, tem um raio A. Vamos colocar o símbolo de coordenadas novamente aqui, certo? X, Y, né? Eixo Z. Mais uma vez, eu quero calcular o efeito elétrico desse disco de carga. Densidade de carga superficial vale K. Bom, nesse caso, se eu quero usar uma densidade volumétrica, a função delta que vai aparecer é a função delta de Z. Né? Então, minha densidade volumétrica de carga vai ser a densidade do disco, né?
Que, ó, não vou botar uma constante, eu vou botar uma outra constante, tá certo? Uma constante chamada de B, né? Vezes fazer assim, vezes delta de Z', tá certo? Isso aqui tem dimensão de 1 sobre L2, né? Então, quando eu integrar a integral de ρ dV', tem que dar a densidade de carga, que é K vezes π/2, né? Então, integral de 0 a de R', dR', integral de 0 a 2π de dφ', integral de B delta de Z', dZ'. Então, nesse caso, eu pego o volume todo, menos infinito mais infinito, vai dar K vezes a área, né? π/2. Isso aqui vai dar 2πa, aliás, desculpe, isso aqui vai dar R2 ao quadrado sobre 2, que dá A2 sobre 2. Isso aqui dá 2π. Aqui vai dar πa2. Cancela com esse. Então quer dizer que B e K são iguais nesse caso. Então minha função de densidade é ρ igual a K, que é a densidade superficial de carga, delta de Z'. Certo? Bom, com isso a gente calcula o potencial agora diretamente. Potencial num ponto X é 1 sobre 4πε0, integral de 0 a 2π de dφ', integral de 0 a A, né, todo o volume, tá certo? R', dR', integral de menos infinito a mais infinito de dZ'. Vou botar a constante K para fora aqui. Delta de Z' e aparece a função 1 sobre x menos x', né? Quando eu calcular essa integral aqui, o resultado da integral vai dar x' em Z' igual a 0. Você vai dar um vetor no plano xy. X' é igual a 0 é o vetor variável R' a R'. Certo? Então, o potencial vai dar o quê? K sobre 4πε0. Não vou integrar em φ ainda. 0 a 2π dφ'. 0 a R', dR'. Já fiz a integral lá, deu x menos R' a R'. Módulo, né? Bom, vamos calcular especificamente agora para x no eixo z. X igual a z a z. Nesse caso fica fácil, né? Isso aqui vai dar R' ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 1/2. E agora essa integral pode ser calculada, porque não depende de filinha. Isso aqui não depende de filinha se x' estiver no plano. Isso aqui vai dar 2π, certo? Então o potencial vai dar K sobre 2ε0, integral de 0 a A, R', R' sobre R' ao quadrado mais Z2 elevado ao meio, que é fácil de calcular, certo? Essa integral, né? Aqui está a função, aqui está a sua derivada, tá certo? Eu vou pular já esse cálculo, né? Então ficamos com o resultado da integral vai dar... Bom, o potencial vai dar... O resultado final vai dar K sobre 2ε0, densidade de carga superficial, né? E você vai ficar com a função raiz quadrada
A2 mais Z2 menos, e aí aparece uma coisa importante aqui, que é o módulo de Z, e eu peço para vocês descobrirem por quê, certo? Eu vou só dar uma dica, né? Essa integral aqui dá a função raiz em cima, e quando R' for zero, vai dar raiz quadrada de Z2. Como isso aqui é positivo definido, essa raiz quadrada de Z2 tem que dar um módulo de Z, é por isso que aparece o módulo de Z aqui, certo? Então, façam a conta para vocês realmente perceberem isso aí, né? Certo? Esse é o potencial, forma final, o potencial de um disco de tamanho finito. Então, mais uma vez, o que a gente faz para calcular o potencial para um plano infinito, né? Não vamos fazer infinito, não. Fazer muito grande um disco de raio muito grande. A muito maior do que Z. Eu posso botar Z longe, mas eu aumento A mais ainda, de forma que é sempre muito maior que Z. Um plano muito grande. Ou seja, na realidade é o seguinte: uma superfície de carga muito próximo da superfície. Qual é o potencial? É como se fosse o campo de um plano infinito, potencial de um plano infinito. Aqui eu posso fazer A muito grande, né? Vai dar uma constante, tá certo? Raiz quadrada de A2 mais Z2 menos modo de Z, despesa todo mundo, dá raiz de A2, né? Que dá um valor constante. Mas a gente não quer fazer isso, a gente vai fazer isso aqui. Desculpa, isso aqui está errado, viu, pessoal? Eu botei embaixo da raiz, é por isso que eu estou achando estranho aqui. Isso aqui é até aqui só, certo? Então, o que eu posso fazer aqui é, se A é muito grande, isso aqui é praticamente A, né? Ao quadrado. Então, o potencial fica de forma simples, K sobre 2 epsilon zero A menos módulo de Z. Só que isso aqui é muito grande, né? O potencial em Z igual a zero é proporcional a A, que é um número muito grande. Vou fazer um gráfico rapidinho, que é importante entender isso aí, certo? Na realidade, vou fazer assim, né? Não, vou fazer assim. Assim, né? Certo? O eixo Z, e o potencial, como é que ele varia? Né? Então, o potencial em Z igual a zero é um valor assim, certo? E cai, né? Dessa forma, linearmente, né? São módulos, certo? A menos módulo de Z, né? Certo? Isso aqui é muito grande, né? Bom, e o campo elétrico no eixo Z, mais uma vez, né? Menos AZ dφ dz. Derivada em relação a Z do módulo, é fácil verificar que dá Z sobre módulo. É uma constante, né? Ou é mais um, ou é menos um, certo? Se Z for positivo, vai derivar de Z em relação a Z dar 1. Se Z for negativo, módulo de Z igual a menos Z vai dar menos 1. Então dá Z sobre módulo de Z. Ou seja, o campo elétrico é igual a menos K sobre 2 epsilon zero Z sobre módulo de Z a Z. Então, um plano infinito, está aqui, em vista lateral, produz um campo elétrico, né? Plano de carga, digamos, cargas positivas, uma lâmina de carga, superfície de carga, produz um campo que é constante em todo o espaço. Né? Então, o campo, ele varia, ele é sempre fazendo isso, né? Vou fazer assim, tá certo? Rapidamente aqui. Né? O campo, digamos que as cargas são positivas, como estou mostrando aqui, o campo é uniforme, constante, aponta dessa forma. Uma superfície de carga. Né? Certo? Muito bem.
Hum, Vamos agora, já fizemos vários exemplos, né, mostrando como calcula a função potencial. É claro que eu podia ter calculado tudo isso sem usar funções delta. Né? Eu estou mostrando para vocês como usar funções delta se você quer representar por densidades volumétricas. Em algumas situações, realmente vai ser importante usar essas funções delta. Nesses casos, não seria necessário, basta usar as integrais de superfície ou de linha ou de volume já diretamente. Certo? Só quis mostrar como usar esse conceito de funções delta de Dirac para representação de densidades volumétricas, certo? Bom, vamos passar para esse tópico agora de determinação da energia potencial de um sistema de cargas. Nós já fizemos isso antes aqui, né? Calculamos a energia de uma carga numa região de campo. Nós mostramos que o potencial é a energia dessa carga por unidade de carga, ou, alternativamente, que a energia é a carga potencial no ponto onde está a carga. Vamos usar esse conceito para calcular, para juntar N cargas, como nessa configuração aqui. Eu quero saber qual é a energia desse sistema de N cargas. Né? Então, o que a gente faz? Ele primeiro traz a primeira carga para o seu ponto final. Nessa configuração, uma carga sozinha, ela não está sendo influenciada por nenhum campo, porque não tem outra carga vizinha, energia zero. Se eu trago uma segunda carga, então você tem que a energia é igual a carga que você trouxe, potencial em cima da carga. Potencial que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Tá? Certo? Só lembrando, né, potencial que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é Q1 sobre 4πε0 x2 menos x1. Alternativamente, eu poderia dizer que a energia seria, eu primeiro trago Q2 e depois trago Q1. Seria Q2, potencial que a carga... Desculpa, seria o contrário. Eu trouxe Q1, né? Trouxe Q2 primeiro, Q2 depois. Q2 primeiro, Q1 depois. Vai ser Q1, potencial que a carga 2 é sobre 1. E agora o φ2,1, só lembrando, né? É igual a Q2. E embaixo é a mesma coisa, não muda nada. Né? x2 menos x1. Né? Ou seja, a energia pode ser tanto expressa dessa forma como dessa. Ou seja, para ficar mais simétrico, 1/2 da soma dos dois termos. Né? Q1 φ2,1 mais Q2 φ1,2. Se eu trago uma terceira carga, vai ser essa energia mais, agora, Q3 vezes o potencial dessas duas sobre Q3. Então a energia passa a ser 1/2, né? Q1 φ2,1 mais Q2 φ1,2. Eu vou somando, certo? Mais Q3, potencial de 1 sobre 3, eu posso botar na forma simétrica, mais 1/2 de Q1 φ3,1 mais Q3 φ1,3, e eu tenho outro termo que é da carga 2, mais 1/2 de Q2 φ3,2 mais Q3 φ2,3. E aí eu vou somando, vou tendo somas de termos semelhantes. E você fica com energia agora, se eu botar as cargas em evidência, fica com 1/2 de Q1 φ2,1 mais φ3,1. Mais 1/2 de Q2 φ1,2 mais φ3,2. Mais 1/2 de Q3 φ1,3 mais φ2,3. Se você traz agora N cargas, o resultado pode ser generalizado, né? A energia vai ser igual à soma, vou ter 1/2 na frente, né? QI, φI. Eu vou botar só φI aqui, tá certo? O que é φI? φI é o potencial
sobre a carga em cima da localização, no ponto onde está a carga QI, então sobre QI, das N menos 1 cargas restantes. Isso aqui, φi, nada mais é do que soma em J diferente de I, né, de QJ sobre 4πε0 XJ menos XI. Esse é o resultado. Né? Então você pode escrever desse jeito, certo? O potencial I é dado por essa expressão. Né? Muito bem. Você pode escrever, então, que você tem uma soma dupla, que a energia é igual a 1 meio de soma de I igual a 1 até N. Posso escrever desse jeito, tá? Soma em J de igual a 1 até N, mas só que J tem que ser diferente de I, QI, QJ, 4πε0, XI menos XJ. Tá? Essa seria a energia, certo? Então, soma dupla com J diferente de I. Né? Bom, essa é a expressão para a energia de um conjunto de cargas discretas. Se eu tiver agora um conjunto de cargas contínuas, né, cada QI vai representar uma densidade vezes um volume dV. Né? Então, você tem aí... Você pode escrever, né, como sendo uma densidade associada à carga QI, densidade associada à carga QJ, rolinho, tá certo? Talvez, né? E você tem agora um produto de integrais. A gente generalizaria isso aqui para 1 meio integral num volume dV, integral de dV', né? Rho de x, x é uma variável de integração associada a esse volume, rho de x', 4πε0, módulo de x menos x', né? Só que você pode escrever também, né, que isso aqui, essa integral aqui, certo? dV', 4πε0, rho de x', quando integrado sobre a distribuição x', vai dar o potencial no ponto x. Então, isso aqui vai dar nada mais é do que φ no ponto x. Então, a energia vai dar 1 meio dV', rho de x', desculpe, nesse caso ficou dV, né? Minha variável ficou dV. Integral de dV, rho de x, φ de x. Esse é o resultado final para a energia de uma distribuição de carga, né, contínua. Né? Determine o potencial dessa distribuição e depois faça essa integral desse produto, rho de φ vezes φ. Essa é a chamada energia expressa no ponto de vista da fonte do campo, né? Porque aparece explicitamente na integral a função densidade. Então, do ponto de vista da fonte do campo. Muito bem. Bom, para concluir, vamos sumarizar as equações de Maxwell obtidas para a eletrostática no vácuo. Né? O que a gente obteve anteriormente é a lei de Gauss, né? Sigma é a superfície que limita a V, dada a distribuição de carga, integral de volume, que é a carga envolvida, é o fluxo elétrico. E aqui nós temos que a circulação do campo elétrico é zero. Pelos nossos teoremas da análise vetorial, isso aqui eu posso transformar pelo teorema de Gauss na equação envolvendo o divergente, e daí eu obtenho uma relação ponto a ponto. Na realidade, isso aqui é a generalização do conceito de divergente. Né? Eu falando isso anteriormente. Então, você fica com a equação diferencial
divergente de D igual a ρ. A segunda equação é que o campo é obtido do gradiente do potencial, tem circulação zero, né? Teorema de Stokes permite você, na realidade, circulação, né, igual a integral do rotacional de E numa superfície aberta limitada pelo caminho fechado. Isso aí dá a generalização do teorema de Stokes e você pode mostrar facilmente que o campo elétrico é rotacional, já falamos isso antes, né? É igual a menos gradiente de φ e tem a identidade, né? Que o rotacional do gradiente dá zero. Então nós sabemos aí que você tem esse resultado final. Então estão aí já as equações de Maxwell em forma diferencial para eletrostática, certo? A gente deriva também a energia no ponto de vista do campo, certo? Usando agora essas equações de Maxwell, né? Ponto de vista da fonte, né? Integral de volume de ρφ, certo? Ora, ρ é divergente de D vezes φ. Eu posso agora pegar essa integral, vou fazer aqui separadamente. Então, só mostrando, né? Eu vou mostrar como a energia pode ser expressa do ponto de vista do campo. Então, você tem aqui integral de ρφ, né? Em que ρ é divergente de D. Isso aqui vai dar 1/2 integral de volume de φ divergente de D. E a gente pega essa identidade que a gente demonstrou anteriormente, divergente de φd, é φ divergente de D, mais D escalar gradiente de φ. Né? Então, φ divergente de D, que esse termo vai dar divergente de tudo, menos, botar assim, mais D, produto escalar com menos gradiente de φ. Isso aqui é o campo elétrico. Né? Então, você fica com essa relação, né? Divergente de tudo, menos 1/2 de D gradiente de φ, ou seja, divergente, um termo é esse, D escalar E, e aqui você fica com esse termo aqui, integral do divergente, é igual ao fluxo do vetor para fora da superfície que limita o volume. Né? Então, se você tem uma distribuição que está localizada, como eu falei antes, né? O potencial varia com 1 sobre R, o vetor D varia com 1 sobre R2, é a carga pontiforme, né? Praticamente. Se o seu volume, se você está muito longe, pega uma superfície de integração muito grande, sua distribuição de carga se transforma num ponto, e você tem esses comportamentos aqui, certo? A área aumenta com R2, o potencial cai com 1 sobre R, e o vetor D cai com 1 sobre R2. Conclusão, isso aqui cai com 1 sobre R, e no limite, que R é muito grande, isso aqui vai para zero, certo? Então, você fica com a sua energia dada por essa expressão. Energia elétrica, 1/2 da integral de volume de DE, e você tem aí, é como se a energia tivesse distribuída com a densidade WE minúsculo dada por essa expressão. Né? Densidade de energia. É como se a energia elétrica tivesse distribuída no espaço, né? Distribuída no campo, né? Da distribuição, certo? Ou seja, campo intenso, alta densidade de energia, porque é proporcional ao quadrado aqui, tá certo? Né? Muito bem. Bom, para concluir, como eu falei para vocês, as equações de Maxwell são equações diferenciais e nós precisamos estabelecer as condições de contorno
né, que são fáceis de determinar, basta a gente usar como exemplo um cilindro diferencial de altura ΔH. A gente quer relacionar os campos no meio 2 com os campos no meio 1. Então você tem aqui a normal que vai de 1 para 2, né? E um cilindro. O cilindro tem um volume, tem uma área de base ΔΣ. Então a gente usa a lei de Gauss, fluxo elétrico igual a carga envolvida. No limite que H vai para zero, você vai ter o fluxo na tampa de cima, vezes a área, menos o fluxo na tampa de baixo, menos a densidade de fluxo na tampa de baixo, né, vezes a área. Então você vai ficar assim, com ΔΣ, D2 normal, menos D1 normal, igual a carga envolvida, que vai ser, quando você fecha, fazer esse ΔH tender a zero, vai dar ρS ΔΣ, né? Cancela. Só fica a diferença dos D normais, tá? Essa expressão aqui, D normal 2, menos D normal 1, desculpa, D normal do meio 2, menos D normal no meio 1, igual a ρS, que é essa equaçãozinha aqui. Vocês estão vendo, certo? Primeira condição de contorno, né? A segunda é obtida dessa relação aqui. Uma equação de Maxwell diz que rotacional de E igual a zero, portanto, integral de volume vai dar zero. Temos aquele teorema lá que diz que a integral do rotacional de um vetor é igual à integral de d sigma vetorial o vetor. Ou seja, se isso aqui dá zero no volume, quer dizer que essa integral de superfície do produto vetorial de d sigma corre a zero. Então, mais uma vez, fazendo o limite de quando a altura do cilindro vai para zero dessa integral, isso vai se reduzir só às integrais na tampa de cima e na tampa de baixo, porque essa contribuição lateral vai para zero. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar o resultado, né? Vai dar d sigma n no lado 2, vetorial é 2, menos a tampa de baixo, vai dar delta sigma n, menos n porque é para baixo, certo? Para fora, né? Vetorial é 1, igual a zero, e dá como resultado d sigma aqui cancela, vai dar esse resultado aqui. N vetorial, o vetor diferença dá zero, né? Isso simplesmente quer dizer que o vetor diferença, né, é 2 menos é 1, dá um vetor que é esse vetor aqui, tá certo? É um vetor que é paralelo a n. Quer dizer, o vetor diferença é paralelo a n, ou seja, ambos têm a mesma componente tangencial. Então, essa condição de contorno é a mesma coisa que dizer que é tangencial, é contínuo. Então, só para ilustrar para vocês o que quer dizer essas condições de contorno, né? Eu vou fazer uma ilustração, certo? Vamos olhar para o D normal. Se fizesse um gráfico do D normal vezes a coordenada normal interface, você tem aqui separação entre os dois meios, 1, 2. Quer dizer que você tem a função D normal, botar em azul, tá certo? Vem no meio 1, vem variando, certo? Faz isso, talvez. Se houver uma densidade superficial de carga positiva, quer dizer que no lado 2 há uma descontinuidade e o D no lado 2 começa com um salto de ρS. Isso aqui é ρS positivo, né?
Obviamente, se o resto fosse negativo, seria uma queda, né? Ao contrário. Então, D normal é descontínuo. Se ρS for igual a zero, daí D normal 2 é igual a D normal 1. Então, você não tem descontinuidade. Por outro lado, o campo tangencial, não. O campo tangencial ele é sempre contínuo, certo? Se fizesse um gráfico, xn é a coordenada normal interface, digamos que aqui é a junção dos dois meios, desculpe, 1 e 2. Então, o E tangencial, se você fosse fazer um gráfico, daria uma função contínua. Não quer dizer que a derivada é contínua, quer dizer que a função é contínua. Então, ela pode fazer isso, e do outro lado ela vai se emendar, pode se emendar com a derivada descontínua ou não, mas a função E tangencial é contínua. Certo? Então, são essas propriedades que a gente deriva das equações de Maxwell. Bom, então é isso que a gente tem para falar hoje, certo? Espero que vocês façam os problemas da lista para assimilar bem esses conceitos. Então, até a próxima oportunidade.